De volta ao nosso Redação Novo Tempo pela sua rádio e TV Novo Tempo. Obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. Lembrando que a gente está discutindo aqui, mas a gente sempre quer a sua participação junto com a gente. novotempo.com/jornalismo, esse é o nosso site. Tem o nosso Facebook, facebook.com/ntjornalismo. @ntjornalismo, você encontra a gente no Twitter e também no Instagram. Nosso assunto agora, o real terminou o primeiro semestre desse ano com um ganho de quase 20% frente ao dólar americano. A moeda brasileira liderou o ranking global de valorizações entre os países do G20, que é o grupo das economias mais industrializadas do mundo. A moeda brasileira foi a que teve o melhor desempenho. A questão que fica é se essa trajetória vai continuar e quando ela pode ajudar na recuperação do nosso país, né? Quanto, inclusive, ela pode colaborar no avanço econômico do nosso país. É interessante, né? A gente, inclusive, quando estava na nossa reunião de pauta essa semana, e essa notícia veio à tona, o Hélio já foi o primeiro a se pronunciar. Ele disse o seguinte, realmente... Mas não é bem assim. A moeda valorizou, mas a gente tem que pensar o quanto ela estava defasada antes disso, né, Hélio? Eu acho que esse é um dado importante para a gente analisar, porque é justamente isso, né? Você pega aí os últimos 6 meses, teve uma valorização imensa, mas você pega os meses anteriores a esses 6 meses, você viu uma desvalorização bem maior. Então ela está 49,64%. Então ela perdeu metade do valor antes e agora está recuperando 20%. Então ela está só voltando ao patamar. Hélio, quando você falou aquilo, me veio uma coisa na cabeça assim, não, realmente, se estava tão defasada, assim, não é uma grande notícia. Mas considerando todo o nosso histórico nos últimos tempos em relação à economia, é uma boa notícia de certa maneira também, porque poderia não estar assim, né? Quando se trata de câmbio, depende muito de que lado você está, para dizer Depende se é bom ou se é ruim. Depende de onde você está colocando seu olhar, né? Para a indústria no Brasil que exporta, e principalmente a indústria agropecuária, que é a indústria que mantém a balança comercial brasileira sempre em superávit, o bom é que o dólar esteja em baixa, porque aí os países vão comprar de quem? O dólar esteja em alta, né? E o real em baixa, porque se a nossa moeda está desvalorizada, os países vão preferir comprar da gente, porque vão gastar menos para comprar da gente. E aí para a gente é bom, porque exporta. Então, para quem exporta, é bom que o real esteja desvalorizado. Mas para quem importa? Agora, Inclusive, o ministro da Agricultura disse isso essa semana, né? Blairo Maggi. Na comitiva que estava acontecendo em Tóquio. A gente tem as palavras exatas deles aqui. Não apenas o custo dos produtos exportados, mas também toda a cadeia de serviços acaba sofrendo essas consequências. sim, porque para chegar no porto precisou de trem ou precisou de caminhão, e aí o produtor lá também ganha mais, então acaba sendo bom para a exportação o dólar caro. Porque daí com o dólar caro, quem compra em dólar consegue comprar mais. Agora, para a indústria, de maneira geral, o resto da indústria acaba dependendo muito de compra de equipamentos ou até de peças de material primário para a produção aqui. E aí você tem que comprar de fora. Então, para quem compra, aí é ruim o dólar. Então, depende de que lado, né? Agora, a gente teve essa defasagem de quase 50%, quase mesmo, 49,64%. Retornamos aí 20%. Por que a gente está nesse cenário? Que cenário nos proporcionou esse crescimento? Impeachment é uma das razões? Sim, né? Olha, é que tem várias coisas que a gente tem que analisar aí o grande ponto é o seguinte, a valorização de uma moeda num país frente ao... A gente vai usar o dólar como referência, que é a moeda, a gente pode dizer assim, corrente mundial, né? Principalmente, a gente tem o euro também, a gente tem um pouco de libra, mas principalmente o dólar. Não depende só de situações do Brasil, né? Depende de situações fora daqui também. Então, para o real se valorizar frente ao dólar, depende não só do Brasil, depende também da situação dos Estados Unidos, que é o país que produz o dólar, mas depende também de outras coisas dentro do cenário mundial que fazem a diferença. Então, por exemplo, dentro da Europa, você tem... nos últimos meses, toda uma situação de crise também, que envolve várias coisas. Tem refugiados, você tem a saída do Reino Unido, da União Europeia, etc. Então,
tudo isso contribui para o enfraquecimento de outras moedas em relação ao Brasil. Então, qualquer coisa que aparentemente contribua para um crescimento da indústria, da economia brasileira, vai valorizar, vai fortalecer a moeda brasileira. Só que se o Brasil tem a moeda fortalecida e os outros países também têm as suas moedas fortalecidas, meio que fica elas por elas. Para o Brasil crescer frente aos outros, tem que acontecer não apenas do Brasil estar com a sua economia com maiores perspectivas de crescimento, mas outras moedas que podem estar competindo de alguma maneira com a moeda brasileira, como pode ser o caso com o dólar, tem que estar enfraquecido de alguma maneira. Mas é verdade. Mas é verdade que a situação política no Brasil, com certeza, tomando forma de novo, porque não, sem fazer juízo aqui se está bom, se está ruim, mas com a casa organizada, se organizando, porque o processo de impeachment bagunça tudo, seja de quem for. Parou tudo, né, para resolver o impeachment. Parou tudo, o Congresso não votava mais nada, então você tinha um monte de coisa parada lá que precisava para arrumar a economia e que não era nem pensada em seguir, porque todo mundo só queria resolver o problema do impeachment. Passado isso, então as coisas começam a tomar o lugar. E aí quem está de fora, observando investidores internacionais, quando a gente falei de grandes empresas, por exemplo, essas que o Temer tem ido buscar lá fora, no Japão, na China, em tudo que é lugar, elas ficam, mas vamos esperar, não vou colocar dinheiro aí sem saber o que vai acontecer amanhã, espera arrumar. E aí a valorização do real, ela se dá quando essas coisas ocorrem, né? Em relação diretamente ao Brasil. Quando a casa começa a se arrumar, ela começa a se ajeitar também. É interessante essa explicação que você fez do olhar do investidor estrangeiro. Porque tem muita gente que, eu já vi isso em rodas de conversa, por exemplo, foi só sair a notícia do impeachment que, olha, já não sei o que aconteceu, a Bolsa valorizou, não é isso, não é? A Dilma não estava fazendo alguma coisa, é que, como vocês disseram, então vai ter um processo de impeachment, a situação política nacional está em conflito, a população está descontente com o que está acontecendo, não é propriamente ali a medida do presidente, as ações do presidente ou não, que valoriza ou desvaloriza, mas é como o olhar desse investidor, o olhar internacional, está vendo o mercado. Agora tem um outro ponto interessante disso que você comentou, Onésio. Às vezes a gente tem variações muito grandes na cotação da Bolsa de Valores, principalmente da Bolsa de Valores de São Paulo, né, a Bovespa, que é a maior do Brasil, maior da América Latina, se eu não me engano, e você também tem em relação ao valor da moeda também, que muda, às vezes por conta de uma notícia. Então, aconteceu o impeachment, saiu a situação de corrupção aqui, novas delações e tal. Você tem variações, tipo, num mesmo dia, algumas variações grandes. É importante deixar claro que existe a diferença entre variações que acontecem em momentos específicos, num dia específico, e o que é uma situação de médio ou até longo prazo, mas acho que nesse caso é melhor a gente falar de médio prazo, assim. Por quê? Porque quando acontece uma coisa desse tipo assim, saiu o impeachment hoje, ou foi votado um negócio na Câmara e mexeu com a cotação da Bolsa de Valores ou na cotação do dólar. Isso tem muito a ver com especuladores internacionais, principalmente, mas não necessariamente o que acontece naquele dia específico vai se refletir nos meses seguintes. Sim, tanto que isso aconteceu no dia do impeachment, teve uma reviravolta, mas no dia seguinte a coisa voltou ao normal. Não é? Porque isso é especulativo, é especulação mesmo. É como se fosse um movimento coordenado de apostadores da Bolsa querendo forçar uma situação, entende? E além disso, também tem o que o Banco Central faz. O Banco Central, ele controla o dinheiro no Brasil. E o Banco Central é o maior dono de dólares no Brasil também. Então, quando o governo, de alguma forma precisa, o Banco Central entende que, olha, é melhor que o dólar agora, ele fique mais caro mesmo. Por quê? Porque a gente está nessa situação econômica ruim. Então, se o dólar fica baixo, as pessoas vão começar a comprar muita coisa de fora, vão começar a importar muita coisa, a nossa indústria que já está capengando não vai produzir, porque o povo, em vez de comprar daqui, vai comprar de fora. Então, segura o dólar alto. Como é que a gente segura o dólar alto? Compra dólar. Vai comprando dólar, compra dólar. O Banco Central, que tem muito dinheiro, começa a comprar os dólares do mercado. E aí, quando tem menos dólar no mercado, o dólar fica mais caro. É a métrica do mercado. A pergunta para a gente ir embora para o intervalo. Para Hélio Moura, que é o nosso Leandro Quadros. O nosso Leandro Quadros do jornalismo, entendeu? Ele explica as notícias assim como o Leandro explica a Bíblia. Para quem está em casa, não trabalha com importação, não trabalha com exportação, recebe ali o salário, alguns salários mínimos ou até um salário mínimo,
O que vai fazer diferença esses 20% do aumento da valorização do real? O que deveria acontecer, quando isso se mantiver mesmo, como o Leite falou, no médio prazo pelo menos, é porque assim, praticamente tudo que a gente consome no Brasil tem a cotação em dólar, porque o dólar é a moeda universal. Então, o Brasil, sei lá, o pão francês, ele é feito de trigo. Só que o Brasil não produz trigo suficiente para a gente manter a nossa produção de pão francês. Então, o Brasil tem que comprar trigo, principalmente da Argentina. Mas quando o Brasil compra qualquer coisa de fora, ele paga em dólar. Então, se o dólar custa mais caro para eu, brasileiro, então a minha farinha de trigo vai custar mais caro. O meu pão vai custar mais caro porque a farinha de trigo custa mais caro. Os combustíveis são também tarifados com base no dólar. Então, se o dólar está mais caro, isso tende a fazer o combustível subir também, ou se manter mais caro. E aí o que acontece? O pão que eu produzo aqui precisa chegar lá no final da rua. Para chegar no final da rua, alguém tem que levar esse pão para lá de carro. Então, você está entendendo a ligação? O pão ficou mais caro, a gasolina ficou mais cara. Então, eu vou pagar mais caro 2 vezes, porque eu vou ter que pagar o custo do deslocamento, vou ter que pagar o custo da produção, e aí tem assim, a energia também, tudo é cotado em dólar. Tá ali. Então, se o dólar aumenta, eu vou pagar mais caro praticamente em tudo aqui no Brasil. Então, teoricamente, essa valorização do real pode fazer com que os custos valorização do real, na diminuam. teoria, vai diminuir. E aí, isso, atrelado a isso, a gente tem outras coisas que estão acontecendo e estão realmente derrubando a inflação, fazendo a inflação ser menor neste ano do que estava no ano passado. A previsão é de que neste ano a gente encerre com 7% de inflação. No ano passado foram quase 11% de inflação. Então, você vê que está melhorando mesmo. E outra coisa, nessa semana, o Banco Central decidiu reduzir a taxa básica de juros, a chamada Selic. Estava em 14,25%, caiu para 14%. Parece que é quase nada, né? É um quarto de 1%. Mas faz muita diferença, porque aí os bancos, Principalmente para quem está os bancos acompanham, reduzem as taxas de juros de empréstimo, reduzem as taxas de juros de financiamento. Aí isso vai ajudar o quê? A também a inflação ser diminuída, porque as pessoas vão começar a comprar mais coisas. Quando mais gente compra, a tendência é que os preços diminuam, porque aí você vai incentivar a indústria a produzir. E aí as pessoas que estão perdendo emprego na indústria tendem a voltar a trabalhar, porque vão precisar de mão de obra. A economia difícil isso, é uma porque se as coisa pessoas, muito complexa. Só que você tem que cuidar também, né? Porque e por isso que não tem um número mágico. Porque se de repente as pessoas começam a consumir demais, a gente volta a ter a inflação, um aumento da inflação aqui. E é um problema a gente tem falado, né, nos últimos meses, nos últimos anos, tem sido um problema a inflação. Então é complicado. E inclusive é o que você falou. Se um problema atualmente do Brasil é o número de desempregos, é um crescimento, tem essa questão do dólar também é um negócio assim, como você falou, né? Pensa você de casa uma coisa simples, ainda mais com a gente com a facilidade de internet. Se você tem uma coisa que você quer comprar hoje em dia e você tem acesso à internet, o que você vai fazer? Você vai pensar em entrar num site desses de produtos chineses que você compra em dólar e comprar de lá, entendeu? Ou você vai comprar na lojinha da esquina ali? Depende. Porque se o dólar estiver muito barato, provavelmente vai compensar você comprar da China. Agora, se tiver muito mais caro, você fala assim, bom, eu vou comprar do cara da esquina. E isso faz com que você incentive ajuda a economia local. Indústria nacional, né? No próximo bloco a gente conversa sobre a crescente produção de lixo em todo o mundo. Não sai daí, a gente volta em instantes.